E aí, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar direto num vídeo explicativo super interessante, pensado para uma aula de geografia, sobre um tema que afeta a vida de absolutamente todo mundo: a relação entre consumismo e natureza. A gente vai dar uma olhada em como os nossos hábitos de consumo, essa nossa vontade de comprar o tempo todo, não apenas transformam a superfície do planeta, mas também são um motorzinho que impulsiona a desigualdade social no mundo inteiro. Historicamente, a gente sempre tratou a Terra como um mero faz-tudo, né? Um lugar para tirar sustento e construir nossas casas. Mas a forma como a gente vem fazendo isso explica e muito por que a riqueza é tão mal distribuída no nosso espaço geográfico atual. Imagina só, o nosso planeta azul é como se fosse uma nave espacial gigante navegando ao redor do Sol. E toda a humanidade? Bom, nós somos os passageiros. O grande problema, e isso é um pouco assustador, é que não existe uma nave de reserva. A Terra é um sistema totalmente fechado. Se a gente danificar essa nave a um ponto irreversível, de tanto extrair recursos loucamente, simplesmente não tem para onde fugir. Isso levanta a grande questão que vai guiar o nosso bate-papo de hoje. Será que esse nosso progresso econômico atual realmente exige a sabotagem da nossa única nave? Para entender tudo isso, a gente vai passar rapidinho por 5 pontos: nave espacial Terra, a sociedade de consumo, a pegada ecológica global, desigualdade e degradação e, para fechar, repensando o desenvolvimento. Ponto 1. Nave espacial Terra. Sabe quando a ficha da humanidade finalmente caiu? Foi quando a gente olhou lá do espaço para o nosso próprio planeta pela primeira vez. Essa frase aí, inspirada nas observações dos primeiros astronautas, tipo Yuri Gagarin, mostra bem esse choque de realidade. O meio ambiente não é só mato e bicho, sabe? É a combinação da natureza com todas as transformações que a gente faz. E como é impossível separar a humanidade do lugar onde a gente vive, qualquer alteração profunda que a gente faça na estabilidade dos sistemas naturais acaba comprometendo a nossa própria vida. É como uma teia super frágil. Você puxa um fio aqui e desequilibra a estrutura inteira lá do outro lado. Ponto 2. A sociedade de consumo. Se a gente der uma olhada no passado, a mudança foi drástica. Por milhares de anos, desde que a gente inventou a agricultura, a nossa interação com a natureza transformava as coisas, claro, mas respeitava o tempo de regeneração dela. Só que aí chegou o século XVIII, a Revolução Industrial, e a gente simplesmente pisou no acelerador. A produção aumentou num ritmo tão maluco que o impacto na natureza ficou dramático. Pula para o século XX e, bum, nasceu a sociedade de consumo. A gente começou a associar progresso com a nossa capacidade de dominar e extrair da natureza, criando as raízes desse nosso consumismo exagerado de hoje. E o sistema econômico achou um jeito muito engenhoso e bastante destrutivo de garantir que a gente nunca pare de comprar. É a famosa obsolescência programada. Sabe quando você compra um aparelho e ele pifa logo depois que a garantia acaba? Ou o sistema fica super lento? Pois é. A economia capitalista atual precisa crescer sempre, e para dar conta disso, ela basicamente força a gente a jogar coisas fora o tempo todo. Vira um ciclo perverso onde o sucesso da pessoa é medido pelo que ela compra, mascarando o estrago absurdo que isso faz nos recursos naturais. E na prática, o ciclo de vida de quase tudo que a gente compra hoje segue 4 etapas que são brutais. Primeiro, a gente arranca recursos de energia da natureza. Segundo, produz isso numa escala industrial gigantesca. Terceiro, a gente usa de forma super rápida, às vezes só porque uma roupa saiu de moda ou porque o marketing convenceu a gente. E quarto, vai para o lixo. Esse ciclo é tão rápido que a natureza não tem o menor tempo de se regenerar, resultando numa agressão contínua aos ecossistemas. Ponto 3. A pegada é ecológica global. Para entender o tamanho do problema, a geografia tem um conceito fundamental: a pegada ecológica. Basicamente, é o rastro que a gente deixa. É uma ferramenta para medir o nosso impacto na Terra. E olha só, o nível desse impacto muda muito. Quanto mais industrializada e rica uma sociedade, mais recursos ela usa, mais lixo ela gera e, consequentemente, muito mais funda é a pegada que ela deixa no planeta. E quando a gente olha para os números, a matemática chega a assustar. Cerca de 20% da população mundial, que vive nos países mais ricos, consome mais da metade, uns 55%, de todos os recursos que a gente tira da natureza. Para pensar nisso. Se os outros 80% da humanidade resolvessem consumir no mesmo ritmo dos mais ricos, a gente teria um colapso imediato do ecossistema. Ou seja, esse padrão de consumo atual é literalmente impossível de sustentar em escala global. Quer ver a prova material desse consumismo todo? 50 milhões. Esse é o número. Nós geramos 50 milhões de toneladas de lixo eletrônico no mundo inteiro todos os anos. E adivinha?
A esmagadora maioria desse descarte vem justamente das nações desenvolvidas. É obsolescência programada agindo na vida real, empilhando resíduos que muitas vezes são tóxicos, bem aqui, dentro do nosso sistema fechado. Ponto 4. Desigualdade e degradação. E é aqui que a gente esbarra numa contradição enorme no mundo. De um lado, você tem uma minoria aproveitando um alto padrão de consumo e totalmente protegida dos desastres ambientais. Do outro, a grande maioria da população trabalhando pesado nas áreas de extração, lidando com a pobreza e a escassez. Esse nosso modelo de hiperconsumo meio que exige que a riqueza fique concentrada. Na prática, os lucros ficam para poucos, mas a conta do estrago ambiental é dividida para todo mundo, e ela sempre chega mais cara para as populações mais vulneráveis. No fim das contas, a ecologia e os problemas sociais andam de mãos dadas, viu? A desigualdade empurra populações inteiras para as periferias e para áreas de risco. A falta de saneamento, o lixo acumulado de qualquer jeito, casas e encostas de morros, tudo isso mostra que o desequilíbrio na sociedade gera desequilíbrio na natureza e vice-versa. A degradação do ambiente, na maioria das vezes, é só o espelho da nossa própria degradação humana. Ponto 5. Repensando o desenvolvimento. Tá, mas e aí, tem solução? A saída passa pelo desenvolvimento sustentável. A ideia é criar uma relação totalmente nova com o meio ambiente. É claro que a gente precisa avançar na economia, mas isso tem que acontecer junto com a preservação da natureza. E isso quer dizer que o crescimento econômico tem que resolver problemas sociais de verdade, como a fome e a pobreza. A gente precisa mudar urgentemente a forma como a gente planta e principalmente a forma como a gente consome. E na vida real, atitudes que parecem super simples têm um impacto gigantesco. Reciclar materiais, por exemplo, diminui a quantidade de minério que a gente arranca da terra e poupa muita energia. Se a gente estender a vida útil das coisas e parar de cair na armadilha de trocar de celular toda hora, o lixo eletrônico despenca. E, claro, preservar a biodiversidade dá o tempo que a natureza precisa para respirar e se recuperar. Desenvolvimento sustentável, de verdade, é a gente atender às nossas necessidades hoje, sem estragar o planeta para quem vem depois da gente. A gente viu hoje que o planeta carrega as cicatrizes do modelo que nós escolhemos até agora. Entender essa ligação direta entre o hiperconsumo de poucos, a pobreza de muitos e o esgotamento da natureza é o primeiro passo para a gente mudar as coisas. Mas só saber não adianta, né? A gente precisa de ação. Diante dessa realidade de que a nave espacial Terra é literalmente tudo que a gente tem, eu deixo a pergunta no ar para você pensar. Se não existe um planeta de reserva, como a humanidade vai redesenhar o seu próprio futuro?